Olá, meu nome é Lucilene dos Santos Batista, tenho 38 anos, sou formada em licenciatura em Pedagogia, pós-graduada em Supervisão, Orientação e Gestão Escolar e também em Educação do Campo. Atualmente estou cursando minha segunda licenciatura em Letras. Neste vídeo, eu trouxe uma proposta de aula para a disciplina de Língua Portuguesa, voltada ao 8º ano do ensino fundamental, onde eu irei trabalhar gênero literário, poema, através da interpretação, da análise e da escrita. Então, gente, nessa aula iremos trabalhar o gênero literário poema. Irei iniciar a aula explicando o que é um poema, quais seus elementos e vamos realizar uma análise e uma interpretação de um poema. O que é um poema? Poema é um texto literário composto de versos que podem ou não conter rimas. Os principais elementos que compõem um poema são o verso, a métrica, a estrofe, a rima e o ritmo. Nos poemas também são muito utilizados recursos estilísticos, como figuras de linguagem. Agora, vamos ver os elementos que compõem um poema. Verso e métrica. O verso é cada linha de um poema e a métrica representa as medidas dos versos utilizados. Estrofe representa o conjunto de versos de acordo com cada agrupamento. Rima. As rimas estão associadas à sonoridade dos poemas e que acontece com a aproximação sonora entre as palavras ou expressões. No entanto, há poemas que não possuem rimas, que são chamados de versos brancos. Ritmo. O ritmo está relacionado com a sonoridade e a musicalidade presente nos poemas. Trata-se de um elemento muito importante, produzido de maneira influencial, de acordo com as palavras escolhidas pelo escritor. Agora vamos ler e interpretar um poema que eu trouxe para vocês. O poema se chama Minha Terra, do autor Manuel Bandeira. E a gente inicia trabalhando quem que é o autor Manuel Bandeira. Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho foi um poeta, crítico literário e de arte, professor de literatura e tradutor brasileiro. Poema Minha Terra. Saí menino da minha terra. Passei 30 anos longe dela. De vez em quando me diziam, sua terra está completamente mudada. Tem avenidas, arranha-céus e hoje é uma bonita cidade. Meu coração ficava pequenino. Revi afinal o meu Recife. Está de fato completamente mudado. Tem avenidas, arranha-céus e hoje uma bonita cidade. Diabo leve, quem pôs bonita a minha terra. Agora, aqui eu trouxe 3 perguntinhas para nós interpretar o poema lido. Primeira pergunta. O poema se constitui de quantos versos e estrofes? Segunda pergunta. Identifique cada uma das estrofes, enumerando-as por meio da descrição da situação apresentada pelo autor
em cada uma delas. Terceira pergunta: que sentimento expressa o eu lírico após rever Recife? Transcreva o trecho do poema que confirma a sua resposta. Então, vou dar um tempinho, né, para que cada um reflita, para nós fazermos, após a reflexão, a correção das perguntas. Então, vamos lá para a correção. Primeiro, o poema se constitui de 12 versos e 4 estrofes. A segunda questão é o que o autor está relatando em cada uma das estrofes. Qual que é o seu relato em cada uma delas? Na primeira estrofe, ele relata o distanciamento da terra natal. Na segunda estrofe, a angústia em função do que lhes diziam. Na terceira estrofe, a constatação da transformação do Recife. E na quarta estrofe, o desabafo diante da comprovação. Na terceira questão, qual foi o sentimento do autor ao ter presenciado aquilo que eles diziam? Foi um sentimento de desapontamento, né? Um sentimento de frustração, de aborrecimento e de irritação pelo fato de o Recife ter mudado tanto, né? Embora o seu lírico reconheça que sua cidade ficou bonita, mas ele lamenta que não seja mais o Recife de 30 anos atrás, o Recife de sua infância, o Recife de suas memórias afetivas, e que se percebe-se no último verso do poema: Diabo leve, quem pôs bonita a minha terra. Por fim, para podermos colocar em prática o que trabalhamos, eu trouxe aqui uma proposta para vocês. Com base no conteúdo abordado na aula e na leitura do poema de Manuel Bandeira e na interpretação realizada, produza um poema de sua autoria. Lembre-se, para ser um poema, seu texto deve ser produzido em versos e estrofes, contendo um sequenciamento de ideias que permitam produzir o ritmo, a musicalidade, características do gênero. Agradeço sua atenção e fico à disposição para maiores esclarecimentos. Muito obrigada.